todos, eu sou a Valdirene. Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui para o YouTube. Não sei ainda muito bem, simplesmente quero criar conteúdo aqui, não sei ainda muito bem qual que vai ser muito o meu foco, mas uma coisa é certo, gostaria muito de poder contribuir para a edificação da vida das pessoas que acessarem esse canal. Então, a princípio, é isso. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Valdirene, sou natural de São Paulo, moro em São Paulo ainda, tenho 51 anos de idade, sou casada há 13 anos, tenho uma filha de 3 anos, sim, 51 anos e uma filha de 3 anos, vocês ouviram certo. E é uma história que eu pretendo contar também ao longo aqui da minha jornada aqui no YouTube. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, hoje eu queria começar com algo assim que Deus colocou no meu coração. Sim, sou cristã, sou convertida já há 26 anos aproximadamente, sou péssima com data, mas há mais de 20 anos que eu sirvo a Deus numa igreja evangélica. E o que Deus colocou no meu coração você tem prazer em ajudar, você tem alegria em ajudar as pessoas. Sempre fui assim, desde muito nova, começando com animaizinhos, né? Sempre gostei muito de ver o outro, o próximo bem, sempre gostei muito de ajudar. E Deus, ele tem me ajudado a ajudar, né? Então, o que eu gostaria de falar é que, assim, Deus, ele nos capacita para muitas coisas. E se, de repente, você está sentindo aí, eu não sirvo para nada, eu não faço nada, ninguém me vê, ninguém me olha, isso é mentira, tá? Deus, ele ama a tua vida, Deus, ele tem um propósito em cada ser que ele criou. E tudo que Deus faz é bom. Então, você é um projeto de Deus. Eu sei que é muito clichê dizer isso, mas você é um projeto de Deus. E a Bíblia diz que tudo que ele fez e disse no final que era bom, né? E no final, quando ele fez o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. Então, isso inclui você também. Então, Deus, ele tem um propósito para a sua vida e não deixe que ninguém minta para você a esse respeito, principalmente você mesmo, né? Então nós temos momentos de altos e baixos, mas o Senhor, ele é poderoso, ele é amoroso para reverter esse seu sentimento. Posso falar isso por vivência, uma vivência até muito recente, uma experiência até muito recente, mas que depois a gente vai conversando sobre isso. Uma das coisas que eu decidi fazer quando eu comecei a pensar em criar conteúdo aqui foi justamente sobre a ordem com que Deus fez o mundo, né? Com a ordem da criação. E muito conhecido, né? Lá em Gênesis fala a sequência com que Deus fez, né? Os céus e a terra e as criaturas e as árvores. Então, a ordem com que ele fez antes de colocar ali o homem ali no jardim, antes de coroar a tua criação, a tua obra, a ordem com que ele fez as coisas, né? E há muito tempo, já há pelo menos uns 3 anos, eu tenho sentido uma angústia. 3 anos, né? Muita coisa, né? Você sentiu uma angústia por uma coisa e você não conseguir, e só estava nas minhas mãos resolver essa questão dessa angústia. Então eu comecei a refletir muito sobre isso. Essa angústia, ela foi tomando uma proporção gigantesca ao ponto de me fazer perder noite de sono. Isso é horrível. Então eu resolvi agir. Do que eu estou falando? De ordem, de organização, né? Eu sei que tem um monte de canal aqui no YouTube, em outras plataformas, falando sobre organização. Mas eu quero
te dar um aspecto diferente disso. Esses vídeos, esses vários influencers, principalmente mulheres, né, que falam sobre organização da casa, organização da vida, né, me ajudaram muito, me inspiraram muito, mas eu creio que o maior incentivo veio realmente, sem dúvida, da parte de Deus, né? Que logo de princípio ele colocou ordem para as coisas, para criar as coisas. Ele que poderia ter feito tudo de uma vez só, né? Porque todo o poder habita nele, mas ele, para nos dar o exemplo, ele fez uma coisa de cada vez, na sua devida ordem. Então, isso, a questão de como estava a minha vida, a minha casa, ainda estou no processo, mas isso me fez enxergar, sentir que não estava agradando a Deus, que não estava de acordo com aquilo que Deus deixou o exemplo. Então, o que eu resolvi fazer? Começar. Até poderia ter criado um conteúdo em cima disso, né? Perdi uma oportunidade, mas já foi. A minha casa estava extremamente desorganizada. Extremamente desorganizada. Suja? Não, não estava suja. Eu não gosto de casa suja, eu gosto de poder andar descalça na minha casa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Ela criou, nós somos em 6 filhos, né? 3 mulheres e 3 homens. E a minha mãe, ela nos ensinou, principalmente as meninas, que limpeza é algo maravilhoso, é algo muito bom. Minha mãe é extremamente limpa, extremamente zelosa com tudo, com as roupas, com a casa, com a comida. Então, eu cresci sabendo que isso era muito bom e que isso seria muito bom. E só que há 3 anos atrás aconteceu a minha filha. O maior milagre depois da salvação que eu poderia viver. Só que, claro, é uma criança, veio com 43 dias por adoção, e essa história, como eu já disse, eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Em outro vídeo, quero fazer um vídeo exclusivamente sobre adoção, mas aconteceu a Rebeca na minha vida. Então, eu senti que eu me dediquei muito a Isis. Isso foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, a melhor experiência da minha vida, dessa vida aqui neste plano, é ser mãe. Era tudo que eu mais queria, ser família, e Deus, ele me deu essa bênção, essa dádiva. Então, só que, claro, ela mudou tudo, mudou toda a minha casa, mudou inclusive o cheiro, mudou a cor, mudou a ordem. Então, e ela acabou de completar 3 anos, né, agora em maio. E por vários períodos, nesses 3 anos, eu trabalhei fora, né, tive a oportunidade de ficar alguns períodos com ela em casa, mas trabalhei alguns períodos fora, né, sempre fui da área administrativa. Então, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e acrescentou a isso a vinda da minha filha. Então, e eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que a gente consegue acumular dentro de uma casa até pequena, de 4 cômodos, 2 banheiros, uma varanda, a quantidade de coisas que a gente consegue juntar, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, que eu falei que eu teria que começar a mudar, seria a colocar ordem na minha casa. Como eu disse, não era uma casa que estava suja, até tinha uma certa sujeira, né? Principalmente na cozinha, onde a gente acaba passando boa parte do tempo, então você acaba só limpando superficialmente, mas chega uma hora que você precisa realmente fazer uma boa faxina no forno, fazer uma boa faxina no revestimento da cozinha, essas coisas, né? Mas assim, nada de que fosse, nossa, anti-higiênico. Então, mas assim, são coisas que realmente precisava realmente de uma dedicação ali um pouco maior. E na semana passada, segunda-feira da semana passada, hoje é dia 23 de julho, né, de 2027, então, há uma semana atrás,
eu resolvi que eu iria começar um destralhe aqui nessa casa. Eu achei que em 2, 3 dias eu resolveria. Mas não, levou a semana inteira, sexta-feira, mas na verdade eu nem consegui ainda concluir toda a organização. Mas só da lavanderia eu tirei 12 sacos, aquelas sacolas de atacadão, sabe? Aquelas sacolas grandes. De tralha, muita tralha. Coisas que eu trouxe da casa da minha mãe quando eu casei. Material de artesanato que nunca mais eu utilizei. Tintas de artesanato vencidas. Sobras de tecidinho, sabe? Coisas que quem é artesã entende, e eu sou também artesã. Tem dó de jogar fora porque sempre acho que vai ter uma utilidade, mas se passaram 13 anos e não teve utilidade. Então eu resolvi fazer um destralhe de tudo, de apostilas, do esposo que é músico, então coisas que quando ele começou a aprender a tocar instrumento. Ai, tanta coisa, tanto equipamento sem uso, impressoras que nem tem mais como, não funciona mais, lá de 95. Enfim, muitas coisas, não dá nem pra ficar pontuando aqui, porque eram muitas coisas. Enfim, tirei 13 sacos de tralha, né? E comecei pela lavanderia, porque eu sabia que lá onde estava o maior acúmulo, né? E vim caminhando pela casa, né? A lavanderia é o meu último cômodo, então eu vim pela lavanderia, já aproveitei, já destralhei, limpei, lavei tudo que tinha que lavar, aí dei uma boa faxina no banheiro externo, aí fui pro meu banheiro, que é do meu quarto, aí já fui pro meu quarto da Rebequinha, ainda falta organizar gavetas, guarda-roupa dela, mas enfim, dei também um bom tratamento lá no sentido de destralhar. Cozinha, nisso eu fiquei a quinta-feira o dia inteiro na cozinha. E por fim a sala e a varanda, né? Tava mais tranquilo, mas tinha que também, nossa, tinha teia de aranha, gente, coisa que você não olha pra cima, né? Mas quando você olha uma, você vai olhar já tem outras, poeira. E, enfim, no final lavei toda a parte externa da casa, janelas. E já descartei tudo, já levamos lá pro ecoponto. O que era de doar, doei, o que era de descartar, descartei. E eu tô me sentindo assim extremamente aliviada. Passou toda a angústia? Não, eu tô ainda uns 20% angustiada, porque ainda tenho que ver a parte de roupas, né? A parte de guarda-roupas. Isso de nós três, né? Mas já estou 80% assim mais leve. Até meu semblante mudou, apesar de ainda estar com uma aparência de muito cansada, porque foi muito puxada a semana e no final de semana emendou com algumas atividades também da igreja, um evento que a gente tinha. Mas eu estou extremamente aliviada. E o que eu quero dizer com isso? Só façam. Principalmente você que é mulher, independente de ser casada, solteira, se você é solteira, o seu quarto, se você tá tendo angústia pelo teu quarto ou pela tua casa inteira, só faça. Dedique essa semana, uma semana, separe uma semana, logo na segunda cedo mesmo, sabe? Levei a Rebequinha na escola, já voltei já com sangue nos olhos, pedi a Deus graça e também que ele não me deixasse ficar apegada, né? Porque são coisas que têm valor sentimental, né? Algumas coisas têm valor sentimental, mas que estavam lá esquecidas, que só tem valor sentimental se você for lá mexer de novo. Então, para mim foi extremamente proveitoso, foi extremamente edificante, né? Colocava um louvorzão lá pra ali estar adorando a Deus enquanto eu fazia as coisas, né? Na quinta-feira eu mandei mensagem pro meu esposo, eu falei, moço, vou ter que parar, vou desistir porque eu estou no limite das minhas forças, né? E ele falou, então né? Descansa um dia, retoma semana que vem, mas aí eu parei, almocei, descansei uma meia hora e graças a Deus eu consegui concluir tudo na sexta, em 5 dias. E
E estou muito feliz, estou muito grata a Deus, porque realmente não tem como você nem conseguir organizar os seus pensamentos no meio do caos. Papel, comprovantes de 1900. Quem hoje guarda comprovante, né, com tudo tão digital, né, tudo tão feito no digital. Mas eu também dei uma destralhada nisso e, enfim, eu estou muito grata a Deus por Ele ter me dado forças, capacitado, energia, né? Que a nossa força ela vem do Senhor em todos os sentidos. E eu estou muito feliz porque eu consegui, depois de muito tempo, colocar um propósito em prática e ir até o final. Ai, mas você falou que ainda está 80%. Sim, porque hoje eu trabalho de casa, eu resolvi me enveredar aí pelo mundo da confeitaria e glória a Deus que tem dado muito certo. Então essa semana eu tenho que tirar para repor o meu estoque e quero falar também sobre isso também, sobre empreendedorismo. E depois de muitos anos mesmo, até antes da Rebeca chegar, eu consegui colocar uma meta e consegui colocar ela em prática. Sair do campo das ideias e ir para o campo da prática. E eu dou glória ao meu Deus por conta disso. Então, se te falta coragem, te falta motivação, só faça. Vai que Deus ele vai te capacitar, ele vai te orientando, vai abrindo aí o seu entendimento, a sua mente. E eu vou te falar, é um alívio na alma que não tem preço. Quando eu desci aquele monte de lixo de tralha, né, já daqui da minha varanda, já ia pro lixo, já ia pra doação. Isso causou em mim um alívio assim fantástico. Não tenho palavras para descrever, né? Essa parte de organização de roupas eu vou deixar para outra semana. E eu preciso realmente fazer para outra semana porque a Rebeca ela é a última semana de aula, né? A partir da segunda-feira, dia 5, ela já estará de férias, então eu quero realmente também tirar esse período de férias para realmente curtir a minha filha, cuidar dela, dedicar realmente esse tempo a ela. Então, mas na semana que vem eu vou pro destralhe de roupa. Vou e vai dar tudo certo. Então, para quem tá vendo esse vídeo, se esse vídeo atingir uma pessoa que esteja precisando, eu vou ficar muito feliz. Espero continuar. É uma meta também criar conteúdo aqui. Não é meta ser influencer, nada disso, mas é como vídeos de 10 minutos, de 10, digamos, mudando. Não sei editar vídeo, então por enquanto eu vou aqui corrigindo aqui sem cortes. Alguns vídeos de criadores de conteúdo de 50 visualizações, onde eu parei para ouvir, parei para assistir, me edificou demais. Então, eu acho que esse é o objetivo. Se atingir uma, duas pessoas, já está muito mais do que bom. Eu creio que já é a vontade de Deus sendo cumprida. Já é algo que eu fiz, que vai edificar alguém. E eu creio que é propósito de Deus. Então é isso. É uma alegria poder conversar esse projeto. E peço já a Deus que me capacite para continuar. E é isso. Então, meninas, meninos, quem estiver aí assistindo, só comece, porque não tem coisa melhor do que você olhar ao teu redor e ver ordem. É isso aí. Beijinho, até o próximo vídeo. Deus abençoe.